Olá, alunos, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo de aula de matemática do livro Trilhas, módulo 1, capítulo 2, subtração com os números naturais. Vamos lá para a nossa aula? Subtração com números naturais. Os Jogos Olímpicos são realizados a cada 4 anos. Esse evento reúne atletas de vários países e tem como objetivo a disputa entre diversas modalidades, né? Eles passam 4 anos se preparando para esses jogos, né? Mas, aliás, eles se preparam desde crianças, né? Geralmente eles entram ali com uma idade de criança, mas também tem atletas que entram já com uma certa idade. E aí, com seu empenho, né, eles conseguem em um tempo curto participar das Olimpíadas. Observe na tabela a seguir a quantidade de atletas inscritos nos 4 últimos Jogos Olímpicos. E aí ele nos apresenta aqui uma tabela. Aqui eu tenho a quantidade de atletas inscritos nos 4. Eu tenho aqui o nome da minha tabela. Aqui nessa primeira coluna eu tenho a identificação da cidade e o ano que ocorreu da Olimpíada, né? E aqui na segunda coluna eu tenho a quantidade de atletas. Então, Atenas em 2004 foram 10.625, em Pequim em 2008 foram 10.942, Londres em 2012 foram 10.568 e no Rio de Janeiro em 2016 foram 11.303. A fonte dessa tabela está aqui embaixo, né? De onde tiraram, né, essa tabela. Aqui o site, quem quiser ir lá pesquisar depois, né? E aqui tem uma foto de uns atletas brasileiros na abertura dos Jogos Olímpicos, que foi aqui no Brasil, né? No Rio de Janeiro. Não sei se vocês lembram, que foi em 2016. E aí participaram 11.303 atletas. Então ele faz essa introdução falando sobre as Olimpíadas. E aí ele sugere aqui uma proposta de calcular, né? Ele diz que a gente pode calcular a diferença entre a quantidade de atletas da Olimpíada que ocorreram no Rio de Janeiro e de Londres. No Rio de Janeiro foram 11.303 e em Londres foram 10.568. Então ele quer saber a diferença. Quando eu falo de diferença, estou falando da subtração. E aqui o meu sinal do menos, né, da subtração. E aí eu coloco os dois números aqui. Vou organizar aqui no meu quadro de ordens e classes para que vocês possam entender melhor. Vamos lá, feito esse cálculo, saber a diferença aí de a quantidade de atletas que foram, né, que participaram mais aí no Rio de Janeiro do que em Londres, né? Então vamos lá. Aqui eu tenho unidade, dezena, centena, unidade de milhar e dezena de milhar no meu quadro organizando aqui as minhas ordens. E aí eu preciso organizar da minha direita para a esquerda. Aqui eu tenho na minha unidade, no minuendo, eu tenho aqui os termos da subtração. Na primeira linha fica o minuendo, na segunda linha o subtraindo e na terceira linha, que é a minha resposta, né, o meu resultado, recebe o nome de resto ou diferença. Na unidade eu tenho 3 unidades, 0 dezena aqui, né? Eu tenho 3 centenas, uma unidade de milhar e uma dezena de milhar. No meu subtraindo eu tenho 8 unidades, 6 dezenas, 5 centenas, 0 unidade de milhar e uma dezena de milhar. Organizei aqui a minha continha, né? A minha operação de subtração. Agora eu vou subtrair, porque eu quero saber a diferença, eu quero calcular a diferença, então é subtração. Toda vez que eu quero subtrair, percebam que 11.303 é maior do que 10.568, então eu coloquei esse número aqui em cima, né, na minha primeira linha. Na segunda linha eu coloquei o número maior, né? Só que notem que o algarismo, na minha ordem da unidade, o 3 é menor que 8, porque eu vou subtraindo e de cada ordem. Primeiro eu vou subtrair da unidade, eu vou subtraindo de acordo com a sequência das ordens. Vocês lembram que aqui a unidade é a primeira ordem, dezena a segunda ordem, centena a terceira ordem, unidade de milhar a quarta ordem e dezena de milhar a quinta ordem. Então eu vou na sequência das ordens, da minha direita para a esquerda. Então na unidade eu tenho 3 unidades no minuendo e no subtraindo eu tenho 8. Notem que o 3 é menor que 8. Então
como que eu tenho 3 e quero tirar 8? Como é que pode? Não dá, né? O que eu vou fazer? Eu chamo de reagrupar os algarismos, os números, né? Eu tenho que reagrupar. Há muito tempo atrás a gente falava emprestar, né? Até hoje a gente utiliza assim esses termos emprestado, vizinho, né? Quando a gente está aprendendo lá no segundo ano, terceiro ano, a gente aprende a emprestar, que é reagrupar os números, né? Aí eu tenho 3, eu preciso reagrupar aqui da dezena para a unidade, porque eu tenho 3 é menor que 8. Só que notem que eu não tenho nada aqui na minha dezena, ó, 0. Então, ele precisa reagrupar da centena aqui, né? Eu preciso tirar uma centena e colocar para cá, porque eu tenho aqui, ó, eu tenho 0 dezena. Como é que eu vou tirar 6 dezenas de 0? 6 dezenas de 0 se eu não tenho nada aqui? Então, eu preciso emprestar um para um 3. Só que esse 0 vai emprestar daqui, né? Ele vai reagrupar de uma centena daqui. Lembram que o nosso sistema de numeração é de 10 em 10, né? Então, uma centena, eu tenho aqui, eu tiro daqui, né? Eu vou reagrupar aqui uma centena, porque aqui eu tenho 3 centenas, então eu posso tirar uma centena e colocar para cá, ó. Uma centena não são, aí aqui, ó, uma centena são 10, o que? São 10 dezenas, então eu consigo aqui emprestar aqui, ó, né? Reagrupar, tirar daqui 1 e reagrupar aqui no 3. Então, eu vou ficar com 9 aqui, não vou mais ficar com 10, né? Eu vou ficar com 9 porque eu vou retirar e levar aqui para a unidade, né? Uma dezena, vou transformar em 10 unidades, que vai ficar 13, né? Quando eu coloco tiro uma dezena daqui, ó, fica 10 unidades, aí eu consigo, eu tenho 13. Uma dezena mais 3, eu fico com 13, né? Que isso dá 10 unidades, 3 fica 13, agora eu consigo subtrair. Vamos organizar as ordens para fazer a subtração depois, que é melhor, né? Para não se atrapalhar. Então, aqui eu tenho 3. Lembra que eu tirei uma dezena daqui, uma centena, emprestei, levei, reagrupei lá em uma dezena, para dezena, né? Ficou 10 dezenas. Então, aqui não tem mais 3 centenas, eu só tenho 2 centenas, porque eu tirei daqui uma centena e reagrupei na dezena. Então, eu tenho só 2 centenas. Notem que eu tenho 2 centenas e 5 centenas. Eu não posso tirar 5 centenas de 2 aqui, porque aqui eu tenho um número menor que 5. Novamente, eu vou reagrupar outro número aqui. Aqui eu tenho uma unidade de milhar, então eu vou reagrupar aqui na centena. Então, eu não tenho mais, ficou nada aqui na minha unidade de milhar, porque eu reagrupei aqui, ó. Emprestei, né? Eu levei aqui para centena, né? Então, agora sim, eu tenho 12 centenas, eu consigo tirar 5 centenas de 12 centenas, né? Muito bem. E aqui ficou 0, 0, então ficou igual, e aqui também, né? Então, agora vamos subtrair, já que nós já fizemos todo o reagrupamento aqui, né? Nós emprestamos e terminamos de fazer aqui o reagrupamento, agora nós vamos aqui para o subtraindo. Vamos fazer agora a nossa subtração. 13 menos 8, eu tenho 5. 9 menos 6, 3. 12 menos 5, 7. Aqui 0 menos 0, 0. E 1 menos 1, eu tenho 0, né? Então, portanto, a diferença entre a quantidade de atletas das Olimpíadas do Rio de Janeiro e de Londres foi de 135 atletas. Não precisa colocar esses zeros aqui não, tá? Coloco só aqui os 735. Muito bem. Vocês compreenderam? Se não entenderam, vocês podem estar assistindo os vídeos das atividades e compreender melhor, né? Porque aqui só tem esse exemplo, mas nas atividades tem vários exemplos que vocês podem estar acompanhando aí, né? A explicação das atividades, tá bom? Então, vamos lá. Na página 135, ele apresenta um texto aí dos Jogos Olímpicos, né? Os Jogos Olímpicos de 2016 no Rio de Janeiro foram repletos de momentos marcantes, além de ter a maior quantidade de atletas inscritos de todos os jogos anteriores, né? Teve muitos inscritos. Ocorreram novos recordes olímpicos. Veja alguns atletas recordistas nessa edição de jogos. Teve aqui um recorde no atletismo feminino, né? Foi uma corredora aqui do Quênia. Aqui teve um recordista do arremesso de peso dos Estados Unidos, Ryan. E aqui teve a segunda medalha de ouro do Brasil nos Jogos Olímpicos de 2016, que foi o Thiago Braz, né? O recordista aí no salto com vara. Muito bem, gente, eu espero ter ajudado vocês. Bons estudos, fiquem todos com Deus. Qualquer dúvida, pode nos chamar lá no WhatsApp, tá bom? E também tirar as dúvidas nas aulas online.
ok? Fiquem todos com Deus e até a próxima.